vamos continuar. Bem, diante do que a gente estava conversando, eu estava tentando compartilhar com vocês a imagem do B1 para o B2, para vocês verem a avaliação de notas, né? Então, se a gente pensar que o B1 ele está entre 5 e 5,5, mesmo que você consiga em todas as partes da prova, não necessariamente você preencheu a descrição de nível de um B2. Para que a gente pudesse play safe, e aí eu estaria respondendo a pergunta de Daniel, que estava aqui com a gente, seria interessante focar num 6, 6,5. Inclusive, isso é uma das coisas que eu trago para os meus alunos. Dá o mesmo trabalho você estudar para tirar um 6, ou para tirar um 5, ou para tirar um 7. Você não precisa conhecer a prova. Você não precisa ter consciência do nível que você está e o nível que você precisa tirar. Então, se você está se esforçando, se você está trabalhando dentro do formato da prova, então vamos focar em tirar o máximo do seu conhecimento para que você possa atingir o maior resultado que você puder. Porque quanto maior for o seu resultado, mais será as opções que você vai ter. Opções de escolher que universidade você vai estudar, que programa de bolsa de estudo você pode escolher, que país de língua inglesa você vai morar. Porque se você tem uma nota que é extremamente bem recebida, porque ela está além das notas mínimas que abrem porta, que a gente aqui classificou entre um 5,5, 5 mais ou menos, já com a possibilidade em alguns países estarem subindo essa média para vistos de imigração para 6, 6,5, então vamos focar logo no 6, 6,5. Entende o que eu quero dizer? Traga isso para sua preparação como um desafio, porque você não corre risco. Você está ao mesmo tempo construindo o seu nível, trabalhando a sua proficiência, a sua fluência e dominando cada vez mais as partes da prova. É isso que vai fazer uma grande diferença na realidade. Diante disso, o que é que acontece? A partir do momento que você começa a conhecer a prova, a dominar a prova, você vai se desafiar. E aí, Daniel, you're back. Vamos lá, a gente caiu aqui, já voltei, e eu estava esclarecendo que a sua pergunta, na realidade, tinha a ver muito com a referência da nota. Eu não arriscaria pensar como objetivo ter um 5,5. Por quê? Porque o 5,5 é uma nota que está muito clara dentro da descrição do nível do B1. E quando a gente fala de B2, é de 6 para cima. Já é uma nota mais robusta, que já atende à observação da sua fluência, da sua proficiência, do desenrolar das suas habilidades. E, na minha opinião, dá o mesmo trabalho quando você se prepara e você está construindo o maior nível de inglês e você vai precisar disso para se preparar para um determinado desafio, seja trabalho, seja você estar dentro de um contexto de trabalho num outro país e não só no Brasil, seja você estar conectado a uma universidade internacional, seja você estar numa comunidade que só fala inglês dentro de um país de língua inglesa. Essas habilidades, na realidade, serão necessárias para o que você vai desenvolver na vida real. Todos os alunos que eu já tive e aqueles que me buscam querendo uma ajuda para se preparar para testes internacionais, para testes de proficiência, todos têm um objetivo. Mesmo que seja estar no Brasil e conseguir entrar para um doutorado ou ser aprovado no seu doutorado, porque aí durante o curso muitos entram porque tem um baita de um currículo, já tem um mestrado, às vezes já tem mais de um mestrado ou mestrado pós-graduação e entra no doutorado e ao longo do doutorado tem que tirar uma certificação. Mesmo essas pessoas que pretendem ficar no Brasil, o inglês e notas específicas já são exigidas. Então, não é só uma questão de nota, entendem? É o que você vai fazer com o seu inglês, em que cenário você vai atuar. Dá o mesmo trabalho você focar só na nota, construir o nível para a nota e você adquirir essas habilidades, você se apropriar dessas habilidades. Não tem diferença. Você vai ter que se desafiar. E é por isso que é importante conhecer a prova. Conhecer o teste e saber identificar o teu nível de inglês, a nota que você precisa e o quanto de esforço você tem que investir para poder subir esse degrau. Se você hoje está no nível B1, mas precisa de um B2, o quanto eu tenho que investir de conhecimento, de prática, para eu me sentir seguro para tirar a nota que eu preciso, né? É um teste que vai lhe dar um certificado, no matter what. Mas, se a gente está fazendo um investimento de tempo, o investimento financeiro, o nosso investimento em sonhar com aquele objetivo, com aquela promoção no plano de carreira, com aquela mudança de país, com aquela bolsa de estudos, e digo bem, pessoal,
vocês que estão aqui, existem hoje diversos programas para bolsas de estudos para brasileiros. Ao longo desse início de ano, vários já foram divulgados. E aí, se você tem como objetivo conquistar uma bolsa de estudo com quase tudo pago ou com tudo pago, fiquem atentos, porque a partir do final de maio, junho, julho, agosto, é quando esses programas começam a divulgar essas inscrições. E muitas vezes, se você não pesquisa, se você não planeja, vem ali um pré-requisito que você não domina. E aí é o que eu falo da construção de nível. Por que é importante você, além de pensar na prova, entender o seu nível e o quanto você precisa investir? Porque você vai estar estudando de uma forma específica, focada. E é aí que entra uma boa preparação. É uma preparação com direcionamento, é uma preparação que você tem a noção do quanto você está crescendo. Porque quando a gente fala do teste, me digam aqui, vocês já tinham pensado nisso que eu comentei? Já tinham analisado por essa perspectiva de que não é só sobre a nota, é o que está dentro de cada parte da prova e os conceitos que, na realidade, o teste vai englobar. Porque o teste não só está olhando para fluência e proficiência, lembram? Lembra que eu falei do combo? E é o combo da aprovação que você precisa. Você precisa um pouco da fluência, você precisa da proficiência, você precisa das 4 habilidades sendo praticadas dentro do formato da prova. Né? Cláudia, me ajuda numa questão. Como posso saber que nível estou para saber onde preciso alcançar? Joana, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma avaliação desse teu nível. E aí, se você hoje está estudando inglês ou não está, mas pretende, já começar a se sondar, entender um pouco dessas referências de níveis. Então, se você pesquisar no site da Universidade de Cambridge ou do British Council, eles são os órgãos envolvidos, assim como o IDP, que é um órgão australiano, eles são os órgãos envolvidos na preparação do IELTS. E aí, o que é que acontece? Simplesmente, você lá dentro desses sites, você vai conseguir visualizar o que a gente chama de placement test. Procure em General English, que é um geral, não é de business, tá? Um de General English, e você pode fazer essa avaliação. E é gratuita, porque esses sites são sites de instituições internacionais, mas voltadas também para a divulgação das certificações. Então, dá uma pesquisada, que é possível sim você fazer esse diagnóstico. Não será um diagnóstico completo, é um diagnóstico feito em cima do seu conhecimento da linguagem, mais da proficiência, que seria a gramática e o vocabulário. Não necessariamente do todo, tá? E é importante que você saiba, tenha mais ou menos uma noção de onde você está. Qual é o nível que você está hoje? Eu vou começar a partir daqui, né? Daniel perguntou, você dá aula para o IELTS ou apenas dicas? Eu dou aula para o IELTS e para todas as outras certificações. O IELTS em si é o meu projeto de vida, porque eu trabalhei anos com instituições inglesas e aí eu me especializei como examinadora internacional. E dentro disso, eu pude entender que era muito mais, para o perfil acadêmico, para o perfil de quem quer emigrar, era muito mais construtivo voltar para um teste só. Então, para a gente finalizar só essa parte aqui, sobre os tipos de IELTS, vocês sabiam que nem todos os tipos de IELTS test vão atender aos objetivos de vocês? Você sabe me dizer quantos formatos de IELTS test existem? Duas perguntas eu fiz, né? Você sabia que o IELTS tem mais de um formato? Sim ou não? E a segunda, quantos formatos existem? General and Academic. Boa resposta, Daniel. Eu não sabia que existia vários formatos. Pois é, Joana, existem. As respostas de Daniel estão corretas, mas existem mais do que esses dois, General e Academic. Existem 4 formatos. Tá? Existem 4 formatos de IELTS, General e Academic, e mais 2 que são chamados de Life Skills, IELTS Life Skills, e o IELTS UKVI. E esse aqui, IELTS UKVI, é o teste que você precisa se você quer a referência do IELTS, a certificação do IELTS para emigrar. Tá? Então, esses formatos, os mais divulgados são o General Training e o IELTS UKVI. Desculpa, o General Training e o Academic. Mas a gente tem precisamente a inscrição para o UKVI quando há uma exigência com relação ao visto. E aí não tem como você não procurar se inscrever para este formato, porque é ele que vai ser aceito no seu processo de imigração. Eu estou entrando agora neste mundo, acabei de descobrir tudo e já caí na sua página. Que bom
Continue por aqui, Joana, porque eu estou sempre, não só fazendo lives, mas assim, compartilhando conhecimento sobre a prova, como estudar, dicas de inglês, como você chegar no seu nível de inglês avançado. Esse é o meu projeto, tá? É levar a ideia da necessidade do IELTS para todas as nuances que seriam a questão da imigração, o desenvolvimento acadêmico e o desenvolvimento profissional. Quanto mais inglês você souber, quanto mais você investir em ser bilíngue, mais você potencializa a possibilidade de qualquer certificação internacional. E viver fora do país, gente, não é fácil. Eu já morei na Inglaterra, não fui estudar inglês na Inglaterra, eu já era professora, eu fui me especializar. Então, eu fui estudar dentro de uma universidade, eu estava no curso de mestrado. E assim, a diferença era o meu inglês, porque tinha professores de todas as partes do mundo. E o inglês que abre portas é o inglês que dá voz a você. É o inglês que deixa você mostrar seu conhecimento técnico, a sua experiência de trabalho, a sua experiência de vida. Porque se você vai para um outro país e você não está preparado, você vai conseguir se encaixar naquela comunidade, você vai conseguir emprego, principalmente se você tem a facilidade de já ter um visto europeu, né? Ou um visto específico, de uma cidadania específica. Mas no dia a dia, trabalhar na sua área, crescer, ter um emprego onde você tem a qualidade de vida e você tem um bom salário, vai requerer de você, sim, um inglês a partir do nível B2. Faz uma diferença incrível você se posicionar, você estar pronto para poder estar mostrando a sua competência, você ter segurança da sua voz. E ao se preparar para o IELTS, se isso é parte do seu plano, é isso que você tem que buscar. É você unir as duas coisas, né? Como faço para ter aulas com você? Eu vou fazer o IELTS em julho. Julho já está around the corner. Então vamos lá. Antes que eu esqueça, porque eu falo muito, e aí se as perguntas vão vindo, eu adoro essa interação, eu posso esquecer. Para quem quer fazer o IELTS, quem está pensando no IELTS Test e agora está começando a entender como deve estudar, essa sexta-feira agora eu vou estar realizando o que eu chamo Imersão IELTS na Prática. É um evento onde você vai ter a chance de entender na prática, como o título diz, como é que o teste funciona. Como é que ele é dividido, como é que você tem à sua disposição os tipos de questões, que estratégias você pode usar, é sentir o gostinho de como você deve estudar com direcionamento, sabendo o que a prova espera e o que ela vai avaliar de você, entendendo o seu nível de inglês e o que você vai mostrar dentro do formato daquela prova. Joana, já estou cadastrada para sexta-feira. So, welcome on board. Great! Que bom! Então você vai sair de lá assim, já tendo uma noção completa da prova. Vai ficar gravada porque não vou poder assistir. Na realidade, Daniel, a ideia não era ficar gravada não, mas várias pessoas já me solicitaram isso. Então, eu vou tentar gravar, tá? Vai ser um evento de 3 horas comigo. E tem uns bônus que vocês vão receber. A inscrição está custando R$ 26. Você ganha já uma aula bônus para entender o formato do teste com todas as explicações. E, de cara, você ganha uma listagem, uma curadoria feita por mim de programas de bolsas de estudos para brasileiro que você vai poder explorar ao longo desse ano e já está lá, ó, antenado, pesquisando o que é necessário, os pré-requisitos, como um study plan para você sair da imersão e já pensar que você pode colocar o que viu na imersão em prática. No final da imersão, eu vou deixar um tempo aberto para vocês me fazerem perguntas e entenderem que tipo de cursos eu tenho, o que é que eu ofereço para todas as pessoas que estão interessadas em estudar comigo. Tá? Quando a gente faz essas reuniões, as workshops, as masterclasses ou até as imersões, eu geralmente deixo um tempo no final para falar dos tipos de cursos que eu tenho. Tá? Mas a imersão, a ideia é fazer você viver. Sim, a imersão vai ser toda em inglês, justamente para você entrar no ritmo. A aula bônus que você recebe não, porque ela é bem técnica, ela é em cima do formato da prova, do nível, do Common European Framework, e como eu não conhecia ainda as pessoas que estão inscritas, a gente vai passar por essa etapa numa aula bônus que você recebe e ela está em português. Mas a imersão IELTS na prática, ela vai ser em inglês comigo, tá? E aí você vai praticar, tirar dúvidas. A gente vai passar pelas 4 partes da prova, todas as 4 habilidades, falando de estratégia. Então, fica o convite para quem pensa, precisa e sabe que em breve vai ter que fazer essa prova. É só clicar no link da bio ou entrar em contato comigo pelo WhatsApp que eu vou passar informações para vocês. Mas, voltando para a prova, lembrem, conversamos aqui sobre os tipos de IELTS, conversamos sobre a forma como ele é
vamos dizer assim, de escrito em termos de notas, a necessidade de você entender o nível que você está e a nota que você precisa terá. Perfeito. Quem vai ser sua curadoria? Bem, eu não entendi muito ainda a pergunta, mas assim, toda a parte do IELTS que eu desenvolvo aqui, todos os cursos, todas as masterclasses, todas as lives, e quem monta todo o programa sou eu, tá? Então, todos os materiais que você recebe de bônus dentro desse evento, que é a imersão, ou de qualquer outro que eu esteja divulgando, sou eu que produzo todos os materiais. Então, a curadoria é feita por mim. E como faço para ter aulas com você? Bem, se você não puder estar ao vivo para a gente conversar, e aí vai ter esse grupo que está participando, que já está inscrito, você pode conversar comigo diretamente depois lá no meu WhatsApp, que eu te passo informações mais específicas. Não é pergunta, é uma afirmação. Vai ser perfeita a sua curadoria. Oh, thank you very much. Bem, eu me dedico muito ao que eu faço, porque eu gosto do que eu faço. Eu sei a importância do que é necessariamente você ser um brasileiro e morar fora e ter um bom inglês e ter oportunidades abertas para vocês. Então, quando os alunos me procuram, quando os candidatos me procuram, e tem em mente, Cláudia, esse é o meu objetivo e eu preciso dessa nota. Eu já abraço aquele objetivo. Já não é mais só seu, é seu e é meu. E aí é um plano de ação para que isso se concretize. E aí eu vou compartilhar com vocês algo que aconteceu essa semana. Eu tenho uma aluna, e Maria é uma aluna extremamente dedicada. Mas Maria, ela é uma pessoa brilhante na área dela, e como ela precisou investir muito para chegar onde ela está, que é no doutorado na área de tecnologia e sustentabilidade, o inglês ficou em segundo plano durante muito tempo. E quando ela me procurou, ela tinha um nível de elementary para entrar no pre-intermediate ainda, tá? E aí o doutorado queria que ela tivesse um 6. Vai e vem as mudanças do departamento acontecerem e as notas foram flexibilizadas para 5 e 6. Entendam que 5 e 6 é um aluno que está no nível de intermediate para upper intermediate pre-advanced. Entende que um aluno que é elementary, ele só conseguiria 2,5, 3 no máximo. Mas eu fui bem clara e eu sou super transparente com os meus alunos, tanto com quem chega e diz, eu tenho 6 meses, e eu digo, não precisa. Se você entrar na mentoria individual, você faz em menos tempo, e eu estou vendo que você tem este nível XYZ, porque a gente faz um diagnóstico personalizado individual, e aí o aluno recebe esse feedback. Assim como alunas como essa, como foi o caso de Maria, eu disse a ela, Maria, eu vou ser bem sincera, para você fazer a prova em 8 semanas, você não está pronta. Essa nota não vai acontecer. Eu sei que a situação ela é urgente e muito importante, mas eu já tive experiência acadêmica e eu sugeriria que você fosse conversar com o seu departamento, a sua coordenação, para entender isso. Mas assim, em 8 semanas você sair de elementary para um 6 ou um 5, que seria um intermediate muito bom, acho impossível. Porque não é uma questão de nota, gente. É uma questão de dominar o idioma, saber o que fazer com o idioma. O IELTS é uma prova que abre portas e até prédios inteiros para vocês. Eu tenho alunas que já fizeram e foram escolhidas para programas de bolsas de estudos. Agora, o Women in STEM do British Council, só foram 10 a 20 vagas para o Brasil inteiro, todas as regiões. E eu tenho uma aluna daqui de Pernambuco que foi escolhida, a Gabi, e também tive alunos que foram escolhidos pelo Tivening. E tem uma no momento sendo entrevistada também, que é a Fran. Né? Então vejam que é uma questão de você ter o perfil e você mostrar a sua competência no inglês. Afinal de contas, você vai estar morando e convivendo dentro de uma universidade. Entende que não é um teste que só requer nota, é um teste que requer habilidades. E quanto mais a sua habilidade pode ser refletida dentro daquela nota, mais aquilo vai agregar valor ao seu perfil de candidato, à sua habilidade como imigrante que está entrando, porque você não é só a nota. A nota ela tem que estar ali para preencher o seu pré-requisito. Mas lembrem-se, vocês passarão por entrevistas, seja para uma bolsa de estudo, seja para um emprego, seja na imigração, não é verdade? Então não é só sobre ter a nota matemática, o 6, o 6,5, o 5, o 5,5. Aquilo vai facilitar todo um processo. Mas você tem que ter no mínimo, uma referência muito semelhante de domínio da língua àquela nota. E aqui eu trabalho em cima disso.
Eu trabalho em elevar ou construir ou polir o nível do aluno, porque se ele tem o nível B2 e a nota é B2, por que que a gente não ousa e tenta o mais alto que ele puder? Porque quanto mais alta for a sua nota, a sua competência, mais facilidade, mais escolhas você vai ter, né? Então, isso faz uma diferença na estrutura do teste. Se a gente fala da parte do speaking, não é só a fala que está sendo levada em consideração. É a sua fala, a sua fluência, a sua proficiência, a sua clareza, o responder questões, responder as perguntas de forma estruturada, usando uma linguagem conectada ao tema que está sendo abordado e com a pronúncia clara. Não é sobre ter um inglês perfeito, mas é sobre ter estas habilidades. E quando a gente fala do writing, e eu vou começar falando desses dois, porque são as áreas que são de produção de linguagem, vocês vão então entender que você tem que produzir linguagem, seja na comunicação oral, seja na comunicação escrita. Então, quando a gente pensa que você vai ter que escrever, não é sobre ter criatividade para escrever, é sobre responder a pergunta que vai ser sobre um determinado assunto, voltado para um determinado tipo de texto, e você conseguir argumentar, estar estruturando sua ideia, mostrando a sua linguagem, ter coesão e coerência textual para que a pessoa que vai corrigir, o examinador que vai corrigir, visualize ali o seu potencial de fluência, potencial de proficiência e toda essa estruturação que eu acabei de narrar. Então, entendem que não é só sobre se comunicar. O inglês básico é ok para você sobreviver. Mas se você pretende ir mais além, se você pretende ter um emprego tão bom quanto o que tinha aqui, ou muito melhor, se você pretende ganhar mais, ascender dentro de uma multinacional, fazer um mestrado fora do país, desenvolver o seu networking, e aí ter, além de tudo isso, a possibilidade de ter uma universidade estrangeira investindo no seu currículo, você vai precisar das notas que são exigidas como notas mínimas para todos esses cenários, né? Afinal de contas, essas oportunidades podem mudar a sua vida. Pode mudar a sua vida pessoal, a sua vida profissional, a sua vida intelectual, a sua vida acadêmica, porque você vai ganhar conhecimento, ganhar experiência dentro de uma outra cultura, dentro de uma outra comunidade. Então, o inglês de sobrevivência, a live está caindo. Oh, I'm so sorry. Joana, de toda forma, ela vai ficar gravada, e mesmo que ela tenha alguns cortes, eu vou tentar jogar no YouTube e postar no Instagram também, tá? Então, quem não pegou algumas partes, a gente pode, na realidade, depois ter acesso a ela, a esse material, logo em seguida. Eu vou tentar resgatar isso. Mas, de toda forma, eu sei que você já estará lá na sexta-feira e tudo que você está pegando aqui de informação já vai abrir muito o seu olhar para a parte prática, para viver a parte prática, tá? E se você já está inscrita, não deixe de assistir a aula bônus, que ela vai te dar uma base completa sobre a prova, para você enxergar exatamente a formatação da prova e entender que não é só sobre ter inglês, mas sobre você estar por dentro de todos esses conceitos que estarão sendo assessed, evaluated. E isso vai acontecer em todas as partes da prova, tá? Então, agora que vocês já entenderam que essas duas habilidades são as habilidades que a gente considera como habilidades de produção de linguagem, são as áreas que a gente não pode negligenciar de forma alguma. Não dá para confiar que o que você já domina, você vai conseguir aplicar na hora da prova. Você precisa entender o formato da prova. Para cada formato, aula bônus, Joana, você recebe lá no grupo de WhatsApp. Todo mundo que se inscreveu é levado automaticamente com um convite para o grupo de WhatsApp. Quem está inscrito já deve ter recebido hoje, que eu postei lá, uma página extra com as aulas bônus. Vai ser enviado ou vai ser outra aula ao vivo? Já enviei hoje, tá? Essa aula bônus, ela está gravada. Eu mesma gravei. E está lá todas as informações já sobre a prova para você chegar da imersão já com tudo mind blowing aqui, para você poder fazer perguntas, tirar sua dúvida e já participar de forma ativa mesmo, praticando as partes da prova, ok? Qualquer coisa, se você não tiver acesso ou não tiver visualizado, entre em contato comigo que eu reenvio para você diretamente, ok? Então, além dessas duas áreas, que são as áreas de produção de linguagem, a gente tem o reading e o listening.
que são as áreas de reconhecimento de linguagem, porque é uma questão de você receber input, trabalhar sua compreensão e conseguir responder à prova, onde ela vai acessar as suas habilidades de leitura e de escuta. Então, não é só identificar a informação, é você conseguir inferir, é você ter linguagem suficiente para visualizar a informação sendo dita de uma forma, tanto na leitura como na escuta, e você interpretar e procurar as respostas corretas, que muitas vezes nem usam o mesmo vocabulário. Mas você tem a habilidade de filtrar, de compreender, de inferir da informação que você recebeu como input, para que você se saia bem dentro daquela prova. Quanto mais você domina o idioma, entende? Mais você vai estar apto de lidar com o formato da prova. Por isso que eu não tenho, e vocês não vão me ver em nenhuma postagem, em nenhum tipo de conteúdo que é compartilhado, eu frisando que basta você ter o inglês elementar que você vai conseguir passar no IELTS. Passar no IELTS qualquer candidato passa, porque não é uma prova que reprova. Ela é um teste diagnóstico e quanto mais você performa dentro da prova, mais alta a sua nota vai vir. E as notas que abrem oportunidades para vocês, seja exigência para visto, seja exigência para o visto de quem vai como cônjuge, não da pessoa que está aplicando para o visto. É aí que entra o Life Skills e o QVI. Para quem está aplicando diretamente, você faz o IELTS e o QVI. Para quem está aplicando como cônjuge ou familiar, faz o IELTS Life Skills, que é um outro formato e ele é mais suave. Ele é só listening e speaking. Todos os outros formatos, onde você está aplicando, porque você é a pessoa que precisa do visto como o membro da família que representa aquele visto familiar, porque é você que está conquistando aquele espaço, a prova já é mais desafiante para você. E no Academic e no General Training, também todas as 4 habilidades. Entenda que a minha fala é sempre de você que já fala inglês, você que já tem um inglês intermediário, você que já tem fluência, porque se comunicar com clareza já está no nível intermediário. Se comunicar com clareza e com precisão, com qualidade, já está tendo a sua proficiência. E este combo dentro do formato da prova é que vai garantir a sua aprovação. Eu não tenho dúvida disso. Não só por ter feito várias certificações como professora, não só por ter me qualificado como examinadora internacional, mas por vir treinando candidatos, alunos a conquistarem notas específicas, pontuais e às vezes até altas para conquistarem grandes oportunidades, como uma bolsa de estudo completa. Com 6, 6,5, muitas vezes você consegue entrar para um programa de bolsas de estudos. Mas imaginem, essa exigência. Vamos imaginar que a gente tem um programa de bolsa de estudos com 15 vagas. E aí, das 15 vagas, eu tenho 20 candidatos aplicando. Vou ter que descartar 5. Se aqueles que aplicaram todos tiverem 6,5, os 20 estão no mesmo patamar. Não é verdade? Porque é a exigência mínima. Mas se dos 20 que aplicaram para as 15 vagas, eu tenho 5 candidatos com 7,5. 7. Quem é que já está na linha de escolha? Quem é que já está prestes a receber essa bolsa? Se o perfil é bem semelhante àqueles que têm as notas mais altas. Então, quanto mais você está bem preparado, mais fácil será você ter o resultado concreto da nota que você precisa. E isso significa ter esse entendimento. Entender os conceitos da produção de linguagem, do que é reconhecimento de linguagem, do que é esperado em você em cada parte da prova. E muita gente negligencia isso, muita gente desconhece. E esse é o maior erro que um candidato pode cometer. É fazer uma prova de proficiência e não ter ideia do que tem que performar, do que tem que mostrar para alcançar aquela determinada nota. Então, diante de tudo que vocês escutaram aqui, conseguem, então, resumir para mim, antes que eu finalize com mais alguns comentários. Quantos tipos de formato de IELTS nós temos? Conseguem lembrar? 1, 2, 3 ou 4? Vamos lá. Um, 2, 3 ou 4 tipos de IELTS? 2 tipos de IELTS. Ok. General e Academic tinha sido a resposta do Daniel, né? Mas lembrem que eu mencionei que existem mais 2. Existem 4 formatos de IELTS. Academic,
General Training, UKVI e Life Skills. E o Academic e o General Training são, na realidade, os mais conhecidos, os mais divulgados. Mas quando você precisa da nota para imigrar, ele precisa ter a referência do UKVI, o IELTS UKVI, que hoje em dia, na realidade, eles já criaram até um outro nomezinho. Eu até anotei aqui. Eles agora estão chamando de CELT, que é o Secure English Language Test. Então, se você que está aqui pensa em emigrar, esse é o tipo de IELTS que você provavelmente vai precisar. Eles são muito semelhantes ao Academic e o General Training, mas você precisa, na realidade, entender que na hora da inscrição você tem que especificar qual o teste que você precisa e por qual motivo, para que fique claro e evite de você se inscrever para o teste errado. Porque eu já tive candidato me procurando, já estava inscrito para o teste e depois que a gente teve a entrevista, a gente descobriu que ele estava inscrito para o teste errado. Né? E é uma prova cara, é um investimento que você não quer fazer e perder. Então isso é super importante. Dentro disso, todos esses formatos testam as 4 habilidades: listening, speaking, reading and writing. Todos os 4 formatos do IELTS testam as 4 habilidades, sim ou não. Só precisa me dizer yes ou no. Vamos lá. Isso é quase um quiz para a gente fechar aqui o que a gente viu de mais importante sobre a formatação. Não. Well done, Joana. Não. 3 formatos, General Training, Academic e o KVI, testam as 4 habilidades. Mas o formato extra, o Life Skills, ele não testa as 4 habilidades. Ele testa só o Listening e o Speaking, porque ele é o teste, quer dizer, ele é o formato do teste do IELTS aplicado para visto de cônjuges, visto dos membros da família que estarão acompanhando você. Então, Joana, por exemplo, vamos imaginar que você está indo para a Inglaterra com a sua filha, só que você está solicitando o visto por uma determinada necessidade ou objetivo. Você provavelmente precisa do visto, então vai fazer o formato UKVI. E aí, a sua filha, se está lhe acompanhando, provavelmente, se ela não vai estar atuando na mesma área que você, está indo como filha, como você sendo a responsável, ela vai fazer o Life Skills. Porque ela só precisa provar que ela tem o inglês de sobrevivência. E é por isso que só o listening e o speaking fazem parte do formato do teste. Então é um teste mais suave, porque na realidade é você que vai estar responsável por ela se virar, pelas despesas, pela educação. Então eles têm muito esse cuidado quando eles estão dentro desse processo de imigração. Posso te chamar no WhatsApp para tirar algumas dúvidas? Sim, pode me chamar, sim. Vou estar à sua disposição depois, não tem problema. A gente conversa e eu passo mais informações, tá? Então entendam que essas informações são cruciais. Não é o fato de saber inglês que dá a você a tranquilidade de sentar para uma prova e passar. Infelizmente, essa é a realidade. E aí eu vou contar para vocês que não é uma realidade só pontual de aluno. Isso é realidade de professor também, gente. Eu sou treinadora de professores e muitas vezes eu mesmo já fiz isso no início da minha carreira. Eu já estava no nível de B2, eu já tinha certificação, eu poderia logo em seguida ter tirado uma média equivalente a C1, mas eu me inscrevi para um teste achando que eu podia pular direto para o C2. Mas se eles têm uma nomenclatura semelhante, se eu já falava inglês, eu já ensinava, então eu achei, né? Naquela minha inocente experiência e um pouquinho de falta de humildade, não precisa. Eu já falo inglês todo dia, esse é o meu trabalho. O que é que aconteceu? Eu saí da prova já sabendo que eu não ia ser aprovada, porque eu não consegui terminar a prova no tempo certo. Entende que quando a gente fala de estratégia, eu não estou falando de bizu, eu estou falando de treino, eu estou falando de conhecer a prova, o tempo da prova, os tipos de questões, porque se você se treina, você consegue ajustar o seu conhecimento, você consegue saber exatamente qual é o inglês que você tem que mostrar para conseguir aquele resultado. E, é claro, você tem que dominar o tempo da prova, porque ainda por cima é uma das provas que tem um tempo mais rápido. Você tem, por exemplo, na parte do writing, você tem 1 hora para escrever 2 redações totalmente diferentes. E isso influencia demais o tipo de produção de linguagem, o tipo de formatação da questão, influencia demais no seu resultado. Se você não está preparado, você provavelmente não vai conseguir tirar um bom resultado.
PM Frota. É mesmo, Frota. Já comentaram aqui e infelizmente eu não sei o que está acontecendo, porque a minha internet mostra que está tudo ok. Eu já até caiu para mim também, mas de toda forma está sendo gravado. Eu vou tentar resgatar depois e posso até eliminar as partes que caiu juntar para repostar no YouTube ou lá no Instagram também, tá bom? Vou tentar fazer isso para vocês pegarem mais informações. E aí, quando você entende que não é só sobre falar inglês, não é só sobre ter consciência e ter um bom vocabulário e uma boa gramática e entender a diferença de fluência e proficiência. É sobre você entender como a prova funciona. Saber jogar o jogo da prova. Ela não deixa de ser uma prova. Como todas as outras provas de proficiência, tem um lado muito positivo. Não é uma prova que elimina. Eu acho que nós brasileiros estamos muito acostumados com provas que nos eliminam, porque a gente passa o ensino médio inteiro, que é o grande peso final da nossa educação, voltado para uma boa nota para entrar na faculdade. E aí a gente tem a sensação de quando a gente não é aprovado que a gente está sendo eliminado. O IELTS teste não funciona desse jeito. Ele é um teste de proficiência, um teste que lá dentro a sua fluência já está implícita. Ele espera que você, na entrevista, não só responda questões, mas ele espera que você consiga trazer a sua opinião, argumentar sobre um tópico, falar por um determinado período de tempo sem ter nenhum tipo de interrupção e ainda colocar dentro daquilo a sua linguagem. Porque é aí que você escala a sua nota. Então entendam que sem preparação, muitas vezes você não consegue a nota que você queria, porque você não domina a prova. Você não entende o que a prova está cobrando de você. E foi justamente pensando nisso, pensando na ideia de que você precisa dominar mais do que só o inglês, e que você precisa do inglês, e eu acho que já ficou claro para vocês, que eu criei a imersão IELTS na Prática. E a imersão vai acontecer essa sexta-feira. Para quem tem interesse, se inscrevam, dá tempo, as inscrições estão abertas, é só clicar lá no link da bio, e é uma inscrição que normalmente está custando R$ 26. Mas, na realidade, é um valor super acessível. Se você pedir um cafezinho com uma camada de chantilly, já pagou. Porque hoje em dia está um absurdo a gente tomar até um cafezinho. Então, lembrem, você vai praticar as partes da prova, você vai perceber as estratégias, treinar as estratégias, entender como ela funciona. Essa parte toda será em inglês. A imersão vai dar a chance de você também desenferrujar o inglês. Se você domina o inglês, mas está parado, está sem ter essa oportunidade. Imagine se você estivesse lá no dia, comigo, tentando viver aquelas partes da prova. Como é que você sairia? E a gente vai discutir sobre as estratégias. Por que as estratégias fazem diferença? Como é que elas afetam positivamente a sua nota? Além de bônus exclusivos, como a Joana, que está aqui e se inscreveu, e a gente já conversou um pouco sobre isso. Você vai receber uma aula bônus que fala sobre toda a estrutura do teste, a correspondência e a correlação das notas, como a prova funciona, o que é que você precisa saber para estudar do jeito certo, se preparar do jeito certo. E eu ainda vou disponibilizar para quem tiver lá na imersão uma lista de programas de bolsas de estudos para brasileiros e um study plan de 7 days, para que você saia dali aplicando as estratégias que você teve acesso lá no dia da imersão comigo. Tudo que você precisa fazer é clicar no link da bio, ou se tiver alguma dúvida, vir conversar comigo depois da live. Não tem problema algum, vou estar por aqui. A gente já está encerrando e, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Hoje eu acho que vocês estavam inspirados, tiveram muitas perguntas. A gente fez vamos dizer assim, um resumo, um summary compacto com o quiz que eu trouxe para vocês com algumas perguntas. E fechando, pessoal, não tem como você precisar de uma prova dessa e negligenciar o resultado. Pensando no nível, pensando no que você precisa de nota para alcançar um grande objetivo, um grande sonho. Não deixem de considerar se preparar. Isso faz uma grande diferença. Quando eu vou avaliar candidatos, eu sei exatamente quem se preparou e quem não se preparou. Porque dá até para sentir que a pessoa não tinha noção, às vezes, ao responder aquela pergunta. Então, vejam como faz diferença o estruturar das suas ideias, a fala que você traz para a prova, o nível que você sabe que precisa tirar, não necessariamente é o nível que você tem hoje. Talvez você tenha um nível maior e você possa conseguir uma nota muito maior se você direcionar o seu inglês para aquilo. Talvez você tenha um nível menor e você precise construir o seu nível. Então, não é o nível
momentâneo que vai garantir a tua nota. E é isso que você precisa entender para ter sucesso no seu resultado e, consequentemente, conseguir o seu visto, conseguir conquistar aquele, né, a suposta ou a concreta aprovação naquele processo de bolsa de estudos. Eu falei suposta e concreta porque alguns requisitam o IELTS logo antes. E depois você ainda tem uma entrevista. Outros não. A seleção já é tão complexa, é tanta gente, que você basta com o resultado, você já está dentro do programa. Quando você vai ser entrevistado, já é para você ser assim, locado para dentro da universidade que você já, ali, no processo de seleção, escolheu ou estava disponível para você. Então, todos esses cenários vão requerer de você um domínio do inglês. Concordam comigo que não dá para a gente minimizar e achar que é qualquer um com qualquer inglês que consegue ser aprovado nessa prova? Lembrem-se, aprovado vocês serão. Aprovado com a nota que você precisa. Então, investiguem, pesquisem, como eu mencionei aqui para a Joana. O site da Universidade de Cambridge e o site do British Council dão mais informações concretas sobre a prova, no sentido de tempo. Então, o que a gente vai viver no dia da imersão está conectado a isso. A gente vai, sob pressão, dentro do tempo da prova, a gente vai aplicar algumas estratégias e se sentir o nível que cada um tem. Mas, se porventura você não pode estar presente, de uma certa forma, a única maneira mais fácil de você fazer essa triagem é ou vir conversar comigo no privado ou pesquisar lá no site do British Council ou da Universidade de Cambridge, que são os dois órgãos envolvidos com a prova, tá? Então, thank you very much, good evening, e mais uma vez, inscrições abertas, lá no link da bio, é só clicar. Se ainda tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, que eu estarei à disposição de vocês. Bye bye, see you soon, good night.